Bom dia, pessoal. Aqui estou eu de novo, terceira parte da minha saga aí, a denúncia contra o Bispo Humano. Eu vou, antes de começar aqui, dessa vez, né, nessa parte aqui também tem muita parte, muita coisa jurídica, né, que o processo acabou caindo novamente nas mãos da Comissão Geral de Constituição e Justiça. Mas eu vou tentar ser bem rápido para que a gente consiga ter um tempo de pergunta e resposta. Eu não consigo, vocês viram que nas últimas duas lives eu não consigo falar aqui e ficar olhando o comentário para poder responder, não. Porque eu me perco, eu não sou bom nisso, não. Mas se você tiver pergunta, deixa no comentário aqui que quando eu acabar aqui eu vou dar uma olhada ali. Se tiver alguma coisa que der para eu responder agora, eu respondo. Se não, eu vejo depois e respondo em seguida, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Juliano, sou membro da Igreja Metodista Central em Cabo Frio. Entrei com uma denúncia contra o Bispo Mano em agosto de 2017 e resolvi fazer essas lives para mostrar como que esse processo transcorreu, para que não seja que as pessoas entendam o que é que aconteceu. Também eu não posso negar isso. Para mim é importante que as pessoas entendam, né, o que aconteceu, porque a gente acaba recebendo muita informação falsa, muito julgamento do que aconteceu. E também para ajudar as pessoas a entenderem que a Igreja Metodista tem um procedimento de justiça, né, de documentos e ferramentas para poder os membros da igreja ativamente ajudarem na implementação da justiça, que é para todos, né? Então esse é o motivo do meu relato. Hoje eu até escrevi aqui, vai ser muito difícil separar. Eu tentei fazer isso nas últimas duas lives, talvez tenha ficado até meio chato em alguns momentos, mas eu estou tentando tirar um pouco do que eu acho, né, da minha opinião, porque o meu intuito não é denegrir imagens, e é por isso que eu falei, não estou botando o nome de pouquíssimas pessoas só quando eu não consigo não citar o nome, né? Porque o meu intuito não é denegrir a imagem de ninguém, não é atacar ninguém, não quero que as pessoas, não quero convencer ninguém também, né, de que eu estou certo, eu estou errado, porque nem precisa mais, o processo já acabou, não existe mais nenhuma, como é que fala, em questão de usar opinião pública, né, para pressionar, né, uma coisa já não faz nenhum sentido, porque o processo já foi finalizado há bastante tempo. Então, meu intuito é esse, é de conseguir passar para as pessoas o que aconteceu. Mas vai ser difícil hoje desvencilhar, né, o Juliano, membro que enfrentou, né, toda essa batalha com o cara que quer ser quase um jornalista aqui mostrando o que aconteceu. Mas eu estou respirando, hoje eu me preparei, fiquei até 4 horas da manhã, quase 3:30 da manhã, separando tudo direitinho para poder estar bem preparado, segurando a emoção, porque queira ou não queira, você rever tudo o que aconteceu, mexe com o emocional da gente, né? É até bom que já tem um tempo que aconteceu, né? Já tem bastante tempo, porque o tempo dá uma amenizada nos nossos nervos, né? Infelizmente, por causa de todo esse processo, eu, né, eu me deparei com uma área muito ruim, um aspecto muito ruim, não da igreja, mas da instituição, né? Você ficar ciente de toda a politicagem que ocorre, de muita mentira, de muita fofoca, né? De muita gente tentando se dar bem em cima dos erros dos outros, né? Isso não é bacana, não. Uma frase eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, que a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção.
Muitas vezes eu e algumas pessoas vamos tentar comentar alguma coisa do que aconteceu e tem gente que fala, não, não quero nem saber, eu não me envolvo com isso e tal. E, de uma certa forma, cada um escolhe como lidar com isso, né? E ficar sem saber, ser ignorante, nesse sentido, é vantajoso, né? Porque você consegue entrar numa igreja, ver um culto, não sei o quê, e sem saber né, de tudo que está acontecendo, com certeza é uma postura muito cômoda, né? Mas eu, nesse caso, não tenho essa postura, né? Respeito todas as pessoas, mas o meu posicionamento é um pouco diferente. E para começar, pra você já ver como é que vai ser difícil a, a live de hoje para mim, eu precisava falar um pouquinho só sobre a AID, né? A AID é a Associação Internacional de Discípulos. Acho que eu já comentei bastante sobre ela nas outras lives, mas hoje eu precisava pontuar isso aqui porque foi o principal ponto que fez o Bispo Mano ser condenado. Ele foi condenado, apesar de ter sido, vocês vão ver como é que foi teve uma administração e destituição, e depois reverteu, mas ele recebeu uma condenação. O principal fator foi o envolvimento com a AID. A AID é uma instituição, Associação Internacional de Discípulos, fundada pelo próprio bispo, antes de ser bispo, né, lá na sexta região, no Paraná. E essa instituição era do Mano, né, do bispo Mano, e com uma visão meio interdenominacional, né, de cuidado de pastores, e era essa a ênfase que o bispo Mano dava. Só que dentro da Igreja Metodista e para a Igreja Metodista, o conflito de interesses e maior do que isso, os problemas que essa instituição causou foram muito graves, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, dos 24 fundadores da AID, 20 saíram da Igreja Metodista, racharam com a igreja, levaram os líderes, né, lá, levaram membros da Igreja Metodista, e aí tem todo aquele processo, tinha coisa alugada, ponto alugado, era uma congregação. Então, de 24, 20 pessoas. E aí o presidente da ID é o bispo Mano. Aí fica claro por que que eu não fiz não fiz denúncias pontuais, né? Eu podia ter pegado cada pastor que eu fiquei sabendo, né, que ó, isso aqui já tá prestes e rachou a igreja de não sei da onde lá. Isso aqui rachou isso em regiões, em várias regiões, né, principalmente sexta e sétima. Por que não eu não fiz denúncias para cada pastor? Porque para mim ficou muito claro que quem articulava tudo isso era o bispo Mano. Porque você vê, de 24, 20, não é um ou dois que racharam a igreja metodista e saíram. 20 de 24 é um número, pô, muito expressivo, né? Então, por isso que em vez de fazer uma denúncias espalhadas, fiz contra o bispo Mano como se ele fosse o responsável, porque todos se diziam discípulos dele, e era isso que precisava ser explicado. Como pessoas que se dizem discípulos do atual bispo da Igreja Metodista racham as igrejas que eram líderes, e aí levam parte dos membros, né, causa todo o transtorno que existe quando né, quando acontece um racha numa comunidade de fé. Então, e aí o termo que inclusive consta no relatório da Comissão de Disciplina, é que a AID era uma instituição parasita. Ela se alimentava da Igreja Metodista, os líderes que eram gerados, os membros, né, que eram levados. Então é um termo pesado, mas que é muito preciso na hora de olhar para a AID. Eu sei que tem várias pessoas aí que fazem parte, que vão me criticar, que isso é mentira, que não sei o quê, mas pela atuação, pelos resultados, né, que aconteceram, não dá para esconder isso não, é muito difícil defender a AID pelos resultados, né? Eu vou repetir de novo.
de 24 dos fundadores, 20 saíram da igreja metodista, racharam com as comunidades, levaram membros. Então, a ideia é isso, tá bom? E aí a gente vou partir aqui praticamente do zero, né, em termos de processo. Então vai ser bom porque eu vou poder andar bem com a meu relato, porque muita coisa que aconteceu agora já aconteceu na primeira comissão de disciplina. Rebobinando um pouco. A gente parou quando houve as vésperas do julgamento, que seria realizado dia 7 de março, né, de 2018. Isso. Que até os anos eu confundo, de tanto tempo que faz, né? Às vésperas, há 4 dias antes, mais ou menos, o bispo Monet entrou com um recurso suspendendo, né, o julgamento. O julgamento estava prestes a acontecer e foi suspenso. A comissão de regional de disciplina acatou esse negócio e foi julgando, julgando até decidir que aquela comissão de disciplina primeira seria extinta, né? Os 3 membros clérigos iam deixar de fazer parte da comissão de disciplina e ia começar um novo processo com nova investigação, nova colheita de provas. O processo ia partir do zero. Então, a comissão de disciplina, a comissão regional, a Comissão Geral de Constituição e Justiça, CGCJ, decidiu por isso. Acabar com, extinguir a comissão de disciplina e começar do zero. Apesar de todo o problema jurídico que isso causou, porque, na verdade, quem cria a comissão de disciplina é a COGEAN, né? Mas, no final das contas, foi isso que aconteceu. E aí eu preciso reformar minha denúncia também, porque dentro do resultado que a que a CGCJ deu, tinha algumas coisas que eu precisava, na visão deles, né, melhorar na denúncia, e me deram 10 dias para fazer isso. Então eu fiz, entreguei e foi confirmada a entrega dia 12/12 só de 2018. Então a gente começa daí, tá bom? E aí, no dia 10 de. Aí, um pouquinho, só para falar um pouquinho só da minha situação pessoal que eu estava nesse momento, eu lembro que eu falei para vocês também que eu tinha machucado meu joelho, né? Eu tinha estourado aí o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, então estava andando de muleta. Nesse mesmo inteirinho aí, minha esposa estava grávida, né? A Isabela estava grávida. A neném era para vir para fevereiro, mas por algum motivo que ela tem, né, no útero, a Liginha, a minha terceira filha, nasceu dia 31 de dezembro e a gente teve que ir com ela para Niterói, né? Na verdade, a Isabela, quando estourou a bolsa, a gente já correu para Niterói para poder ter o parto lá, porque era muito prematura. E isso aconteceu dentro desse processo de começo novamente, né, do processo da comissão de disciplina. E eles começou a marcar a primeira. O que acontece? Como o processo começou do zero, ia ter aquela reunião de conciliação novamente. Apesar de eu falar que uma reunião de conciliação não tem sentido, porque eu não fiz uma queixa, eu fiz uma denúncia, tem aquela misturada toda, e eu achar bonito realmente que a Igreja Metodista tenha essa, esse sentimento, né, de tentar sempre conciliar. Eu acho isso muito legal. Só que eu não vejo sentido na questão da denúncia. Beleza, mas aí vamos marcar uma outra reunião. E aí, em vez de ir para São Paulo, como já estava em janeiro, o bispo Luiz Vigílio, eu acho que estaria aqui próximo, estaria em Cabo Frio, e o Mano também, né, na sétima região, a sede aqui em Petrópolis, né? Então, tentaram marcar para dia 5 de janeiro de 2019, só que aí eu estava com a Liginha lá, né, com a Isabela lá em Niterói, não conseguimos no dia 5 e a reunião foi marcada para o dia 10. Então, dia 10 de janeiro de 2019, teve uma reunião de conciliação aqui em Cabo Frio, e essa reunião foi na minha igreja, na Igreja Metodista Central. E a reunião durou de 10 da manhã até 3 horas da tarde.
A gente parou, foi almoçar, e próximo voltou, né? Quem participou? Eu, o Bispo Luiz Virgílio e o Bispo Humano. Sempre naquela tentativa de conversar para dizer é, o que que se existia uma possibilidade de conciliação. Nessa reunião, e aí são nesses momentos que eu me sinto mais desconfortável, mas eu preciso falar algumas coisas, até para que outras pessoas saibam o que elas vão passar. Infelizmente, eu comecei a sentir que existia já da parte da própria instituição, né, da igreja, na verdade ali representado pelo bispo Luiz Virgílio, uma tentativa de realmente me cansar, né, me dissuadir a deixar o processo para lá, né? E a tentativa de dizer que estavam existindo muitos problemas na igreja e, e a minha denúncia era a causa desses problemas. E eu senti aquilo de uma forma muito negativa, entendeu? É claro que eu não aceitei nenhum tipo de conciliação, conversamos à beça, não falei, não tem nenhum problema pessoal com o Mano, né? A gente com o Bispo Humano, a gente conversou, almoçou junto, voltou para lá, conversamos bastante. Mas para você que está pensando, vai acontecer alguma vez, pode acontecer, né, no futuro, a própria instituição, infelizmente, ela tenta se proteger, né? A gente sabe dos vários problemas que estão acontecendo em nossa igreja, na questão de educação, né? Vendendo um montão de propriedades nossas, né? A questão financeira é um problema que a gente está enfrentando, é uma crise, não tem como negar isso, mas a tentativa de atribuir a minha denúncia problemas na igreja, né, de que a denúncia estava causando problemas, isso sinceramente não caiu bem para mim, não. Eu saí dali daquela reunião meio desesperançado, né? Mas, de qualquer forma, eu mantive já desde sempre, com a mesma postura que eu sempre mantive, né? Apesar de toda a conversa, de toda coisa, não fazia, para mim, não fazia nem sentido, que na verdade a tentativa de conciliar eu falei, bonitinho, então tá beleza, o Bispo Mono é legal e não vou, uma conciliação nesse sentido seria eu desistir de continuar com o processo. Para mim não fazia sentido nenhum isso, né? E eu sempre deixei claro isso, mas participamos dessa reunião. Infelizmente, esse tipo de coisa que eu senti, não só nesse momento, mas em vários momentos, dentro do processo todo, né? De que a própria instituição, apesar de tudo que estava ali exposto, né, na denúncia, a própria instituição tentava se proteger, porque na verdade é um próprio membro da instituição ali máxima, né, um bispo que está ali. Então tem a questão toda do corporativismo, né, e aí isso acontece, tá, gente? Não vou esconder isso para vocês, não. Você que vai enfrentar um processo desse, você vai passar por isso também, né? Provavelmente, muito provavelmente. E aí no dia 24, continuando com a história, dia 24 de janeiro, a segunda comissão de disciplina toma posse. O que aconteceu? A COGEAN, né, que é o órgão da Igreja Metodista que toma conta, que é responsável por escolher os membros da comissão de disciplina, escolhe agora outros três membros clérigos, né, outros três pastores de regiões diversas, para fazer parte dessa segunda comissão de disciplina que vai pegar do zero pegou, né, do zero a minha denúncia e refazer todo o processo, colher prova, colher testemunha, aquela coisa toda. Então, dia 24 da minha denúncia, a primeira foi feita em agosto de 2017. Nós já estamos em 2019, em janeiro de 2019, dia 24, e aí começa do zero a segunda comissão de disciplina, tá? Tomou posse dia 24. E aí, na comissão de disciplina, as coisas acontecem mais rápido. Vocês vão ver, ó. No dia 15 de fevereiro, né, eles tomam posse dia 24, dia 15 de fevereiro, fui convocado para uma reunião com essa comissão de disciplina, e aí, para evitar todo esse transtorno de viagem para São Paulo e tudo mais, a gente conseguiu marcar essa reunião para Niterói, na igreja de Caraí, a igreja que era de um pastor
que já tinha sido meu pastor, né? Como eles me perguntaram, Juliano, você, para não fazer em Cabo Frio, que aí seria muito distante para as outras pessoas, tem algum lugar mais próximo lá do Rio? A pessoa, o primeiro pastor que me veio à mente foi esse pastor que estava naquele momento na igreja de Caraí, e assim foi feito. Então, e aí foi aquela mesma tratativa, né? Chegar lá, a comissão de disciplina se apresenta, teve aquele primeiro tentativa de conciliação, sempre tem, né? E aí a comissão de disciplina se apresenta e conversa comigo para mostrar, para eu mostrar a denúncia, para eles tirarem dúvidas sobre a denúncia também. E nesse dia também eles entregaram ao Mano a denúncia, né? E a partir daquele dia, o Bispo Mano tinha 30 dias para apresentar a defesa, né? Que isso é regulamentado. E aí, nesse dia, não, aí beleza, então é entregado e entregue para o Bispo Mano a defesa e começa a rolar o prazo para daí para frente vir o julgamento. O julgamento da comissão de disciplina foi marcado, né, isso já está em fevereiro, dia 15 de fevereiro. O julgamento da comissão de disciplina foi marcado para o dia 15 de maio. Então, 15 de maio, para mim, é um dia histórico para a Igreja Metodista, né? E vocês vão entender por quê. Só o processo dessa segunda comissão de disciplina teve teve umas 250 páginas, né? Entre todo o processo de colheita de provas, das coisas o material que eu entreguei, o material que o Bispo Mano entregou para a comissão também. Não, eu falei, eu não posso, talvez eu até possa entrar em detalhes na comissão, mas ia demorar muito e também eu vou confessar para vocês, eu tenho muito medo, né? Depois de passar por todo esse processo, inicialmente era um processo pastoral, era entre eu, o Bispo Emanuel e outros 3 pastores que iam investigar se aquilo que eu estava falando era coerente, se eu estava errado, se o Bispo Mano estava errado, e tentar, dentro desse contexto, fazer uma ação disciplinar, de repente até comigo mesmo, né, se eu tivesse feito alguma coisa errada, ou com o Bispo Manuel. Tudo isso aí parte para outra área jurídica muito complicada, e, e dentro desse processo a gente vendo, infelizmente, muita maldade, né, em volta desse processo, apesar de eu, desde o início, ter na minha cabeça que eu queria expor para as pessoas o máximo possível de tudo que aconteceu, porque as pessoas precisam ter precisam ter ciência do que aconteceu. Eu gostaria de saber, né? Se eu não fosse o denunciante, eu gostaria de saber, caramba, tem alguém que denunciou o bispo da minha região, como é que é isso? O que aconteceu? Por quê? Apesar disso, eu ainda tenho muito receio, muito medo do que pode acontecer, né? De botar na justiça, de dizer que está, sei lá, denegrindo, fazendo calúnia, sei lá, esses termos jurídicos aí. Infelizmente, eu não posso, talvez até possa, mas eu não quero mais problemas, né? Então, eu não vou me ater aqui aos detalhes, tem muita coisa. Esse processo, para mim, aqui era um processo que, esse sim, deveria ser exposto para a igreja, o processo da segunda comissão de disciplina, principalmente o relatório final da comissão de disciplina, que para mim foi impecável, né? Em tudo que eles fizeram, toda a forma como foi feita, né? Vocês terem uma ideia, foram 19 testemunhas que foram ouvidas pela comissão de disciplina. Só que infelizmente o bicho humano não deixou, né, que se publicasse nem o resultado, né? Quanto mais o processo, que o bispo humano, como réu, ele pode, se ele quisesse, ele poderia é, solicitar e deixar que fosse divulgado, pelo que eu entendi que as pessoas falaram, né? Só que também é importante a gente ter ideia de que não é só mais entre o bispo humano e eu, né? Tem várias pessoas que entraram nesse processo. Então, as testemunhas também é importante, né, a questão do sigilo, né? Apesar de querer que todo mundo saiba das coisas, né, de tudo que aconteceu,
muita gente teve que ter coragem, né, de denunciar, de dizer o que aconteceu. Então, para essas pessoas é importante também que isso seja tratado com muito cuidado e com muita responsabilidade, né? Por isso que eu estou tentando fazer dessa forma, da forma mais mostrando o que aconteceu sem citar nome, sem fazer isso, tá bom, pessoal? Mas se houver uma forma, eu não, eu realmente eu perguntei para algumas pessoas e eu ainda fiquei na dúvida, né, se é possível ou não. Mas se for possível que você que está interessado em saber de como aconteceu tudo isso, que você pode ter acesso a isso indo na sede, não sei, né? Aí, dependendo de onde você mora, vai demandar um esforço danado, né? Mas se você quiser saber, sem sombra de dúvidas, busque conhecer o relatório final da segunda comissão de disciplina. São 41 páginas que descrevem exatamente o que aconteceu e pega as testemunhas de uma forma muito marcante, né? Infelizmente tem muita mentira que é desvendada aqui, né? Pra... A gente sente até vergonha alheia, né? Quando isso acontece, né? Quando a gente está ouvindo ali, a gente ficou bastante tempo ali só ouvindo a leitura do processo, né? No dia do julgamento. E aí, no dia do julgamento, eu estava presente, né? E aí, o resultado dessa comissão de disciplina, da segunda comissão de disciplina, foi a admoestação, né, que o bispo Luiz Virgílio teria que dar uma admoestação ao bispo Mano pelas atitudes que ele cometeu e a destituição do cargo. Ou seja, o bispo Mano teria que deixar o posto de bispo da igreja e retornar para ser presbítero, né? Essa foi o resultado da segunda comissão de disciplina. Só que como o negócio estava já complicado, já tinha passado por esse processo jurídico aí, né, na primeira comissão de disciplina e quando se judicializou o processo na primeira vez, então eu acho que o pessoal já estava até meio escaldado. E aí o resultado, né, que eu imaginei que, bom, a comissão de disciplina deu o parecer dela, isso aí tem que ser publicado, porque o resultado sim tem que ser público, só que não foi publicado na igreja. E uma o bispo Mano não aceitou que fosse publicado também, não sei por que ele também teria que ser ouvido nesse caso, mas uma das justificativas que eu ouvi foi para evitar problemas, porque ainda tinha tempo de recurso. Acho que são 15 dias que o bispo poderia recorrer, o bispo ou eu mesmo, né? Em caso de não aceitar o resultado, né? E querer mais explicações, essas coisas todas. Então, o resultado é, não foi publicado para esperar esses 15 dias de um possível recurso. Só que é muito engraçado o que aconteceu, gente. Isso aí eu vou precisar gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Engraçado assim, né? Na reunião que a gente participou lá, né, do julgamento com a comissão de disciplina, cara, se enfatizou tanto a questão do sigilo. Não sei se vocês lembram, na primeira comissão, que teve até eles pegaram o material na comissão de a CGCJ, colocou num arquivo digital e botou senha, e teve gente que tentou entrar, gente que não era, não estava autorizado, né, a ver o processo, tentou acessar, então já estava todo nesse processo de sigilo. E naquela reunião do dia 15 de maio, né, se enfatizou tanto o sigilo, né, e realmente uma coisa muito grave, né, um bispo ser destituído assim, é complicado. E, e eu saí de lá com isso na cabeça, falei, meu Deus do céu. Então, bom, mas eu sabia, como eu já sabia o resultado, bom, isso aí uma hora vai se tornar público, né, mas eu fiquei na minha. E nem para minha esposa eu contei. Eu lembro que depois que saí da reunião, eu liguei para ela e tal, eu conversei com ela, falei rapidinho com ela, ou mandei um WhatsApp, eu não lembro. Eu falei, Bel, ó, depois você vai ficar sabendo o resultado e tal, mas eu não posso dizer por causa do sigilo, entendeu? Que pede e tal. Gente, daqui a pouco eu comecei a receber.
um montão de mensagem das pessoas que já sabiam. A gente tinha acabado de sair da reunião eu acho isso muito louco, cara. Sinceramente, me perdoem as pessoas né, que estavam envolvidas lá, né, no julgamento, mas eu fiquei meio decepcionado, né? Acho que o termo mais, não sei, seria esse. Porque, caramba, a gente enfatizou o sigilo ali para esperar, para poder, né? Mas rapidinho a informação da destituição do mano e tal. Daqui a pouco eu já estava. Eu não falei com ninguém, eu já estava recebendo a informação de outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa. Mas aí não depende de lei, né? Não depende de escrita e tal. Depende de caráter das pessoas, né, de comprometimento. Não sei qual é o nome que se dá. Eu estava levando o negócio muito a sério, né? Não sei se talvez eu fosse. é, não sei. Eu sei que né, saindo de lá, eu fiquei tão espantado disso que eu fui conversar com algumas pessoas lá, né? O pessoal que trabalha na sede, que está envolvido com esse tipo de coisa lá, né? E aí perguntei, gente, eu estou vendo aqui o pessoal falar, eu nem para minha esposa eu falei, o pessoal falou, não, você não pode divulgar isso na rede social, não sei o que e tal, mas você pode falar e tal. Falei, caramba, mas é porque eu fui tão, eu estava tão impressionado, né, com as falas de sigilo na reunião que eu já saí meio com medo de falar com a parede, né? São coisas que acontecem, né, na nossa igreja. E para mim, agora entra a questão pessoal aí que não tem como eu deixar. Esse para mim foi o fim do processo. Apesar de eu ter feito a denúncia sem nunca pretender nada, pretender assim, eu não entrei com a denúncia querendo destituição do bispo, né, nem que ele cumprisse, eu queria respostas, né, eu queria que alguém analisasse, porque primeiro que a grande parte da minha denúncia era pública. Se a gente for ver nos cânones, eu já falei isso acho que em outras reuniões, na verdade não é necessário nenhuma denúncia. Se existe se existe alguma coisa que está acontecendo na igreja e é público, né? Você não precisa nem fazer denúncia. Os próprios bispos e tal podem eles mesmos chamarem uma comissão de investigação, sei lá exatamente como é que funciona. Então, eu fiz a denúncia porque eu falei, cara, não é possível. Se eu, que sou um Zé Mané, tô sabendo disso tudo, de um montão de região e igreja rachando, um montão de coisa que é que tá acontecendo, por que que os bispos não veem, né? Então, mas eu não tinha muita esperança, assim, eu não tinha expectativa. Acho que essa é a palavra certa. Eu não tinha expectativa. Se vai dar certo, se não vai, eu já falei para vocês, eu achava que a denúncia nem fosse ser acatada pelo bispo Luiz Virgílio. Na minha cabeça, talvez, como eu já tinha tido algumas experiências lidando com a justiça da igreja, né, em outras instâncias e tal, eu não realmente não tinha esperança que o bispo Luiz Virgílio fosse acatar a minha denúncia. Eu falo bem de uma forma bem sincera. Acatou, o negócio foi andando e tal. Então, desde o começo eu nunca tive uma. Claro que eu esperava que eu tenho, eu não estou dizendo que eu não tenho minha opinião sobre a minha opinião de justiça, né? Cada um tem a sua, não é isso que eu quero discutir aqui. Mas eu não tinha um foco, não, vamos lá porque a gente vai tirar o bispo. Pelo amor de Deus, eu nem fazia ideia de que isso fosse possível, né? Eu sempre levei isso, tipo assim, eu quero fazer a minha parte. O que as pessoas vão fazer com a denúncia, o que a instituição vai fazer com a denúncia, se vai pegar, se vai rasgar, botar embaixo do tapete e tal, já não, eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o que eu faço. Que eu peguei, fiz uma denúncia, botei no correio e tal, fui lá nas reuniões, isso que tinha para fazer eu fiz. Então, nesse momento, eu me senti satisfeito não pelo resultado apenas, né, ou mais do que pelo resultado, mas por ter sido ouvido, né? E aí, essa é uma fala de esperança, né? A Igreja Metodista, apesar de todos os problemas que a gente tem, que eu não preciso elencar aqui, todo mundo tem visto aí, né, os problemas que a gente está passando, existe essa possibilidade de você ser ouvido, você membro que quer mostrar as coisas que estão acontecendo, né? Existe essa esperança. E nesse momento eu me senti
aliviado por não regozijei, não comemorei uma destituição do Mano. As pessoas que estavam lá, eu não preciso me defender, né? Porque talvez isso já seja do conhecimento das pessoas, porque isso corre rápido. Nem estou aqui para me defender de nada, mas o que eu quero enfatizar é que naquele momento eu me senti satisfeito. Falei, cara, alguém pegou, alguém analisou, alguém investigou, foi nas cidades, foi nas igrejas e, por incrível que pareça, né, viram que eu tinha razão, né, e aconteceu, né. E eu realmente confesso que para mim o processo acabou ali, né. Tudo que aconteceu depois tem todos os. A gente vai ver aqui, né? Rapaz, estou falando muito hoje, né? A gente vai ver aqui, né? Que é mais a questão jurídica, que vocês também já sabem o final, né? Que é uma novela que vocês já sabem o final. Pelo menos eu acho que sabem, né? Para mim eu já estava mais do que satisfeito, né? Por ter sido ouvido, porque pessoas sérias levaram a sério as minhas colocações, e realmente a minha voz fez um efeito nessa instituição que eu amo tanto, né? Bem, mas o processo não acabou aí, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui em 2019, a maio de 2019. E aí, apesar disso, né, o Bispo Mano, num ato de governo que eu nem achei mais. Várias coisas aqui que eu vou mostrar para vocês são coisas que eu posso mostrar porque estão no site da Igreja Metodista. O site da Igreja Metodista tem várias partes lá, já falei para vocês, metodista.org.br. Vai aparecer aqueles links ali, aí tem igreja, lá embaixo tem documentos. Aí ali dentro vai abrir vários. Depois que você clicar, vai abrir várias partes que tem parte de departamentos de arquivo, né? Da CGCJ, dos atos complementares, das cartas pastorais, está tudo ali. Então o que eu vou mostrar para vocês está ali. Só que esse ato de governo 01 de 2019, ele não está lá. Não está lá mais, né? Mas ele foi feito. Nem o 1, nem o 2, eu acho que já começa do 3 ou do 4. Porque foi tanta maluquice jurídica. Eu não sei, porque eu não sou jurista, não fiz direito, mas eu fico tão abismado com as reviravoltas jurídicas que aconteceram, que, olha, loucura. Mas em dia 17, ó, o julgamento foi dia 15, dia 17, o Bispo Mano foi afastado do cargo. Teve esse ato de governo publicado no site da Igreja Metodista, tá? E no dia 18, gente, infelizmente é mais uma coisa triste que eu vou falar aqui. Aconteceu para mim uma das coisas mais tristes, né, nesse processo todo. Um vídeo que foi publicado pelo Ministério de Apoio Episcopal da Sétima Região em apoio ao Bispo Emanuel. Por que eu vou dizer que isso me entristeceu muito? Se vocês forem lá, ainda tá no Facebook. Ontem eu consegui abrir, tá? Quem quiser, depois eu boto o link aí para vocês assistirem novamente. Tem um vídeo com os pastores que compõem, né, o Ministério de Apoio Episcopal. Logo depois, como ele recebeu a condenação de ser destituído do cargo, eles fizeram um vídeo dizendo que apoiam o bispo, que estão com o bispo e tudo mais, né, em apoio ao bispo. Inclusive, muitos deles, se não todos, no dia do julgamento, eu estava lá para o julgamento, chegou uma van com vários pastores lá. É evidente que eles não podiam participar, né, do processo sigiloso. Até hoje eu também não sei o que eles foram fazer lá, se foram fazer algum tipo de pressão, também não me interessa. Não falei com ninguém, nenhum deles lá. Se algum deles quiser falar comigo e me explicar o que eles foram fazer lá, eu vou achar ótimo, porque realmente eu não entendi, né? O porquê deles terem ido lá no dia do julgamento. E logo depois tem esse vídeo. E por que esse vídeo me incomodou e me incomoda ainda muito? Vocês imaginam isso aí?
para quem acha que existe um complô contra o bispo Emanuel na igreja, preste atenção. Minha denúncia passou na mão do bispo Luiz Virgílio, ele que recebeu, acatou a denúncia. Teoricamente, nos cânones diz que o bispo ele só verifica se tem algum problema jurídico, igual aconteceu. Eu tive que refazer a denúncia, né, da primeira vez, porque não tinha os artigos canônicos que tinham sido coisa, não tinha a lista de testemunhas, aquelas coisas jurídicas, mas teoricamente o bispo ele não julga mérito, né? Ele pega a denúncia, verifica se está dentro do escopo que é necessário canonicamente e bola para frente, né? Manda para a Cogian dar andamento no processo lá. Então, passou na mão do Bispo Luiz Vigílio, passou na mão da COGEAN, passou na mão da Constituição Geral Comissão Geral de Constituição e Justiça. Será que todos eles, de várias regiões, né? Na verdade, todas as regiões, né? Porque COGEAN são membros de todas as regiões, CGCJ é membro de todas as regiões. Será que todos eles fizeram um complô nacional contra o bispo humano para tirar ele do cargo? Vocês realmente acreditam nisso? Se você acredita em terra plana, essas coisas, eu nem discuto contigo. Mas é difícil, né? É difícil pra caramba você acreditar que existe um complô para tirar o bispo humano do cargo. Bom, mas cada um acredita, né, no que quer. E aí, esse vídeo, ele tá lá ainda. Quem quiser, depois eu vou botar aí o link. E até hoje não existe. Depois eu vou até falar no final. Não, deixa que eu vou falar no final. Deixa vocês curiosos para saber o que eu vou falar nesse sentido. Mas para mim foi uma. Eu fiquei envergonhado. Envergonhado. Porque imagina se fosse o inverso. Ah, esse que eu estava querendo lembrar que eu queria falar. Teve uma comissão de disciplina que julgou com texto. Oh, caramba, espera aí. Deixa eu me organizar. Processo sigiloso. Ninguém ficar sabendo. Teoricamente, né? Com várias testemunhas, eu falei, 19 testemunhas no processo. A comissão de disciplina dá um veredito desse, né? A condenação. E as pessoas, sem saber o que está dentro do processo, já vêm para apoiar o bispo. Eu acho uma coisa de maluco, entendeu? Eu realmente fiquei. E aí eu fiquei pensando, se fosse o inverso, se dentro desse processo a comissão de disciplina resolve dizer que eu estava todo errado, que tudo que eu falei era mentira, que eu não entendi direito, que o bicho humano tá certo e não vai ter condenação nenhuma, tudo mais. Beleza. Se no dia seguinte eu posto um vídeo no Facebook, aí na internet, no YouTube, dizendo que tá tudo errado, que eu não concordo com o resultado e tudo mais, de que essas pessoas iam me taxar, como já me taxam muito, já me dizem que eu sou muito tempo, de rebelde. Então, para mim, o que aconteceu nesse vídeo foi um ato de rebeldia, né? Os pastores ali foram rebeldes porque eles foram contra o que aconteceu em todo o processo do bispo presidente da igreja, da comissão de disciplina, de todo, da instituição. Na verdade, tudo que foi feito conforme manda a instituição. Então, foi um ato de rebeldia muito, para mim, muito grave. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é coisa da minha cabeça, mas se você pensar inversamente, se eu tivesse feito um vídeo dizendo se o resultado fosse o inverso, que a comissão de disciplina errou, não sei o que, e tal, que vocês sabem que a tratativa ia ser diferente, né? E aí, cara, o que acontece? Continuando aqui a história. Caramba, acho que é meio-dia já. Dia 29 dia 29 de maio, a gente entra de novo no processo judicial aí, né? O bispo Mano
Eu recebi um e-mail dizendo que em 24 de maio, dia do coração aquecido, né, o Bispo Mano entrou com um recurso, pedido de recurso aí contra a denúncia. Aí o presidente da CGCJ aceitou um recurso que tem 26 páginas, né? E aí a luta que parecia que estava ali, né, já pacificada, ganha mais um tempão aí de processo, de reuniões e tudo mais. Porque aí, quando cai na mão da CGCJ, assim como na primeira vez, o processo é muito mais demorado, né? Vocês lembram, quem viu as outras duas lives já sabe como é que é. E aí, nesse inteirinho, o Bispo Mono ficou 14 dias só afastado do cargo, né? Do dia 15, né, até o dia 19, 15 de maio a 19 de maio, que foi quando que aí o que ele fez, o recurso que ele fez, já pediu o efeito suspensivo da condenação, não sei o que, parará, e aí ele volta para o cargo. Ele tinha sido tirado e volta para o cargo. E aí continua demorando. E aí, esse efeito suspensivo é até difícil de explicar, né? Porque foi uma decisão da comissão de disciplina. Claro que existe todo esse aparato jurídico que eu não entendo, não conheço. Mas o que foi feito foi pegar uma decisão da comissão de disciplina e dizer: essa decisão agora não vale, espera aí que a gente vai julgar de novo, né? Nesse caso do recurso. Só que, e aí quando vai para a mão da comissão de disciplina, como eu disse, comissão CGCJ, o processo demora um pouco mais. E aí o processo só vai começar a rolar, né, de maio. A próxima reunião da CGCJ vai para 5 a 6 de julho. Então a gente fica nesse período todo aí com o bispo é, no cargo, né? O bispo com efeito suspensivo, né? Ele estava no cargo com efeito suspensivo. Parece até muito prefeito aí, né, que é o que faz isso. Mas ele ficou no cargo com efeito suspensivo, porque ele tinha condenação de destituição, mas conseguiu aqui na CGCJ esse efeito suspensivo. E aí, no dia 1º de outubro de 2019, eu recebo um e-mail dizendo que no dia 12 de outubro vai ser o julgamento na Comissão Geral de Constituição e Justiça. A Comissão Geral de Constituição e Justiça vai julgar novamente o que tinha sido julgado pela Comissão de Disciplina, tá bom? E aí eu não pude participar dessa reunião por causa do trabalho, né? Eles me avisaram dia 1º de outubro e que era já para dia 12 de outubro. Então, minha escala de trabalho, eu trabalho embarcado, estava trabalhando embarcado naquele período e eu não tinha mais chance de troca, né? De trocar, fazer alguma coisa. Então, eu não pude participar dessa reunião da CGCJ, né? Do julgamento desse imbróglio todo aí. E aí eu vou começar a mostrar os documentos para vocês. É chato, mas é preciso, tá? Dia 12 de outubro. A CGCJ, ela reforma o resultado da comissão de disciplina e a de destituição, né, que foi a condenação máxima da comissão de disciplina, vira uma suspensão por 3 meses. E aí você tem lá no site da Metodista essa ata aqui, ó. Ata do julgamento, dia 20 do dia 12 de outubro de 2019. E aí vai falando aqui, ó, que deu o voto da relatora da CGCJ foi para modificar a condenação de destituição para 6 meses de suspensão com 70% do subsídio. Nesse período, né? Durante os 6 meses, o bispo seria afastado durante 6 meses com 70% do subsídio pastoral. Aí, quem quiser ver, vai lá no site da Metodista tem todos os detalhes aqui desse documento. Só que o que aconteceu? Outro membro da CGCJ deu um voto divergente,
de 6 meses para 3 meses sem perder o salário, né? Com salário integral, o bispo humano com salário integral. A suspensão seria para 3 meses. E aí, o que aconteceu? Quando teve a votação, o que acontece? São 10 membros, né? A CGCJ ela é composta de 10 membros, Comissão Geral de Constituição e Justiça, um membro de cada região. Empatou 5-5, né? Para o voto da relatora e para o voto do divergente, né? E aí, quando empata, o presidente da CGCJ pode votar de novo, porque 10-10 não tem para sair desse empate. O presidente da CGCJ vota de novo, como ele é o presidente, ele tem essa prerrogativa. E aí ele desempatou para suspensão de 3 meses só com salário integral. Então, nesse dia, 12 de outubro de 2019, a destituição do cargo passou a ser uma suspensão, virou uma suspensão por 3 meses só. Só que no dia 21, isso aconteceu no dia 12, né? E aí rola um montão de coisa, né? Alguns problemas até internos na CGCJ, que eu não posso entrar em detalhes aqui, nem vou. Só que no dia 21 de outubro de 2019, o Bispo Humano entra com um embargo, também é outro termo jurídico que eu não sei o que significa direito, entra com embargo e é aceito, né? O presidente da CGCJ aceita, suspendendo a decisão dos 3 meses de suspensão. E aí eu preciso fazer um adendo aqui, que aí a gente está às vésperas do Concílio Regional da 7ª Região. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando tem um Concílio Regional, uma das coisas que o Concílio Regional faz, né? Não sei se vocês lembram que o processo de eleição episcopal da Igreja Metodista é bem complexo, né? Ele começa na igreja local, que escolhe três pastores, e vai para o distrital, que escolhe, desses pastores que foram escolhidos, escolhem 3, vai para o regional, que aí sim tem uma lista tríplice do regional, cada região tem uma lista tríplice de clérigos para ser candidato a bispo, e aí vai para o geral, o Conselho Regional escolhe 3, tá bom? Lista tríplice. Só que o bispo que está no momento presidindo, ele pode adicionar o nome dele à lista tríplice. Então a lista tríplice ganha mais um nome, né? Não deixa de ser tríplice, né? Claro. Só que com o resultado da CGCJ, mesmo sendo 3 meses só, a gente já estava às vésperas do Conselho Regional. O Bispo Humano não conseguiria participar do Conselho Regional da 7ª Região. Se ele não conseguisse participar, ele não poderia botar o nome dele para concorrer ao episcopado no próximo Conselho Geral, que acontece ano que vem, 2021. E aí criou uma confusão aí, né? E aí eu mandei uma carta para a Cogian e para o Colégio Episcopal pedindo para eles para intervir, porque um efeito suspensivo dentro de uma decisão da CGCJ já é um negócio, os limites vão passando, né? A CGCJ, o que acontece? Uma decisão da CGCJ, dependendo da. Não, eu acho que é isso mesmo. Nem o Conselho Geral pode mudar. Se você for lá nos cânones, tem mais detalhes sobre isso, e eu não sou versado em direito, né, em coisa, mas tá lá escrito que por conta de ser muito técnico, essas decisões da CGCJ não são reversíveis pelo Conselho Geral, mais ou menos isso. Para você ver o nível que chegou, é o último recurso, né? O último recurso é a CGCJ. Então, um efeito suspensivo dentro da decisão da CGCJ, que afinal é um troço difícil de engolir, né? Mas aconteceu. E aí eu mandei uma carta no dia 20, isso no dia 21 foi feito o embargo com efeito suspensivo.
Dia 22 eu fiz essa carta para o Colégio Episcopal e para a Cogian. Dentro desse contexto aqui, a gente tem, como eram 5 membros, não, 10 membros da CGCJ, empatou 5-5. Um dos membros da CGCJ que votou a favor dos 3 meses, né, de diminuir a pena para 3 meses apenas, esse membro ele assinou, cara, um documento em prol do humano, entendeu? Fazendo, tipo assim, campanha, apoiando o humano, né? Isso é esquisito, porque a pessoa que vai julgar, a gente sabe que cada um tem a sua, né? A gente não tem como controlar o que as pessoas pensam. Mas você assinar um papel a- em favor de uma pessoa que você vai julgar é um negócio que foge um pouco né, do aceitável, né, em termos jurídicos, né? E é só que essa pessoa ela não se sentiu impedida de fazer isso. Então, foi uma das coisas que eu pontuei no pedido lá. Eu falei, olha, porque se essa pessoa fosse impedida, ficaria 5-4, e aí o voto de 6 meses só de destituição com 70% do salário ganharia. Não precisava nem do voto do presidente da CGCJ. Gente, esse negócio é tão confuso. Pode ser que os membros da CGCJ que virem esse vídeo, outras pessoas falam, ih, ele tá falando besteira e tal. Me perdoe. Olha, eu fiquei até 3h30 da manhã lendo todos os relatórios, as coisas, é muito material, é muito papel, tentando relembrar. Então, se eu falar uma besteira muito grande aqui, vocês me avisam que aí eu peço desculpa, modifico aqui o que eu tiver errado, tá bom? Me perdoa aí, mas é porque é muito complicado. Esse lance de jurídico aqui, caramba, se vocês forem ver aí no site da Metodista e tiverem curiosidade, só o vocabulário parece que já é feito para confundir a gente, né? Desculpa aí aos juristas, mas a impressão que dá é essa. E aí, o que acontece? Os membros da CGCJ, 5 membros, se pronunciam dizendo que o embargo não pode suspender a sentença. O embargo, teoricamente, ele serve para ajustar algum problema que teve no resultado, mas não tem poder para suspender, não tem efeito suspensivo, né? E aí eu vou aproveitar aqui, ó, e ver aqui, ó, isso aqui tá dentro, também tá lá. Eu peguei essa madrugada, tá? No site da Metodista. Não tira não, gente, deixa aí, tá? A comissão, 5 membros da CGCJ botam lá e falam que o embargo de declaração não possui efeito suspensivo automático. Então, não caberia ao presidente da CGCJ conceder efeito suspensivo à decisão colegiada. Entendemos que a decisão colegiada permanece em pleno vigor. O que isso significa? O resultado que foi dado no dia 12, né? 12 de. Vou botar aqui para eu me perco nas datas abertas. Que foi dado no dia 12 de outubro, esse resultado tinha que estar em vigor, né? Tinha que estar valendo. O embargo não poderia suspender a sentença, né? Que já tinha que estar sendo cumprida. E aí, em resposta a esses 5 membros da CGCJ, o presidente diz, né, que ele dá outros exemplos aqui, que se isso não for assim, que tem outros exemplos de como é que fala? Outros processos que foi usado o mesmo dispositivo, parará, timbum. Então, briga dentro da CGCJ. Briga que eu falo assim, né? Briga jurídica, né? Não estou dizendo que eles brigaram, não. Por favor, não me entenda assim, não. Mas começou a existir uma confusão jurídica ali dentro da própria CGCJ. Gente, só que isso foi dia 23. Aí o dia 23 o presidente da CGCJ diz que não, eu posso suspender sim e tal, beleza. O Conselho Regional estava marcado entre o dia 23 e 27 de outubro. Quer dizer, dia 23 foi entre 24 e 27 de outubro.
Isso aí já estava às vésperas, né, do Conselho Regional. E aí o Conselho Regional começa, dia 24/10. Quem preside, o bispo, aí você tem lá, eu não estava presente, né? Por isso até peço perdão se eu falar mais alguma besteira aqui. O, pre- o Luiz Virgílio, né? O bispo Luiz Virgílio entrega, ele entende que ele pode suspender, que ele que pode dizer qual a data que o bicho humano vai cumprir a sentença. Então ele acha que pode botar a partir do dia 28, que é o final, né? O conselho ia até dia 27. Ele queria que o bicho humano cumprisse a pena a partir do dia 28. E entrega a presidência do Conselho Geral, do Conselho Regional da Sétima Região para o bispo humano, no dia 24. Eu não estava lá, mas só os documentos daqui que tá no site da Metodista, você já consegue entender o balaio de gato que foi esse dia aí. Só que o relator da CGCJ, do caso do Mano, ele retira a suspensão e confirma o início do cumprimento da pena. Né? Tá aqui, ó. Também tá lá, no dia 24, no dia do início, do primeiro dia do Conselho Regional. Ó, diante do exposto, está lá no site, você pode procurar lá também. Recebo os embargos de declaração sem o efeito suspensivo, revogando a decisão anteriormente tomada pela presidência da CGCJ, sendo que a pena deve ser cumprida imediatamente à publicação da decisão recorrida. Ok? Então, suspendeu. Então, o Bispo Mano estava no conselho regional, mas estava suspenso. Ele poderia estar no conselho, mas não poderia presidir, porque quem preside o conselho é o bispo presidente. Ele não era o bispo presidente naquele momento, então ele não podia presidir. Tá? Então tá lá no site da Metodista. E aí foi tanta confusão aí, né, nesse dia. Até, dessa vez eu imprimi tudo. Não. Teve mais um despacho do relator da CGCJ, dizendo que, né, que apesar. Teve um. Dentro do concílio, teve um pedido de reconsideração dessa suspensão, a suspensão da suspensão, a retirada da suspensão, né? Que é, né, falando que o bispo Mano estava suspenso, não poderia presidir o concílio. Aí teve um documento que chegou para ele pedindo para ele reconsiderar isso. Só que ele fala negativo, que o bispo Mano estava suspenso, apesar de todo, né, aqui, ó, o bispo foi até o presidente do Colégio Episcopal, o bispo Luiz Virgílio, às 19h42 da noite, que disse que achou que ele poderia estipular a data que o bispo Mano fosse cumprir a sentença de 3 meses, né, de suspensão. Só que a CGCJ falou que não é ele que escolhe a data, não. Né, que isso não é nem a comissão de disciplina, não é nem a comissão, a CGCJ que fala. Na verdade, tem procedimento para isso, né, tem regra. Né? E aí, tá. Aqui, tá. Continuando aqui no relatório aqui do relator, ó. Dessa forma, a presidência do Conselho Regional da Sétima Região Eclesiástica deve ser exercida pelos bispos designados para a função. Estava o bispo Luiz Virgílio e o bispo Roberto Alves. Não tem problema falar isso, porque não. Até que está escrito aí no documento, tá bom? Então, eles que estavam responsáveis pelo Conselho Regional por conta do bispo Emanuel estar suspenso. Ó, antes de ele falar isso, ele fala: assim, com todo respeito e consideração, entendo que a presidência não pode ser exercida pelo bispo Emanuel, pois o mesmo deveria estar cumprindo a penalidade imposta pela CGCJ. Olha que loucura. Ó,
já que esta foi sobre a sentença e decisão de desembarque de declaração. Conclusão: ele negou o pedido de reconsideração e confirmou que o Bispo Manuel não podia participar e ainda falou aqui, ó, a nulidade, a nulidade das decisões do Bispo Manuel enquanto presidente do Conselho Regional é necessária para que se evite demandas de nulidades dos atos do Conselho posterior. O que aconteceu? O Bispo Mano presidiu por um tempo o Conselho Regional e teve coisas que foram decididas com ele na presidência. Tudo que foi decidido com ele na presidência teve que ser descartado porque ele não podia presidir. E aí, se alguém entrasse depois na justiça falando, poxa, como é que pode um cara que estava suspenso presidir e decidir, né? Então, para evitar maiores problemas, foi tudo anulado. Tudo que o Bispo Manuel naquele dia presidiu foi anulado. Ai, Jesus, é complicado, né? Só que no dia 25/10 aconteceu uma parada, eu não estava lá, mas ouvi muito e não tem nem como dar muitos detalhes, mas para mim foi um dos dias mais sombrios na história da Igreja Metodista. Sombrios porque foi uma manobra política, meramente política, né, que foi feita. Eu acredito que foi no dia 24, 25 ou 26, né? Que foi no dia que foi estipulado para. O que acontece? No Concílio Regional, falei, tem a eleição dos três da lista tríplice, que vai para o Conselho Geral, e o bispo que pode inserir o nome dele. Como o bispo Emanuel estava suspenso, ele não ia poder inserir o nome dele na lista de candidatos ao episcopado, né? O próximo Conselho Geral. Qual foi a manobra? Esvazia a plenária para não ter votação, e aí não ter votação da lista tríplice, né? E aí gerar com isso uma outra sessão do Conselho Regional, que aí bem depois, para que o Bispo Mano já tenha cumprido os 3 meses de afastamento, e aí ele poderia participar e inserir o nome dele. Cara, eu estou tentando ser o mais isento possível aqui, mas foi isso que aconteceu. Eu sei que tem muita gente que estava lá, que viu, tem áudio, tem vídeo, tem um montão de coisa. Tem gente que acha que não foi isso, tem pastor que vai dizer que eu estou elucubrando aqui, falando besteira e tal. Mas, gente, foi isso o que aconteceu. Manobra política para o bispo Emanuel, que estava suspenso naquele período, conseguir colocar o nome dele na lista de candidatos ao episcopado, tá bom? E aí acontece, isso aconteceu. Não teve a votação, foi marcada uma outra data para uma segunda sessão para a CGCJ, para o Conselho Regional. O Bispo Mano presidiu e colocou o nome dele na lista de candidatos. Só que aí, é claro, teve uma, uma amiga minha, eu preciso falar o nome dela, eu estou tentando não falar o nome das pessoas, né? Mas a Neiva, para mim, Neiva Torres é uma pessoa espetacular. Ela sabe disso, que eu sempre falo isso para ela. Ela entrou com um pedido, ela estava no Conselho Regional, viu tudo que aconteceu e entrou com um pedido de anulação dessa segunda sessão. A justificativa era a seguinte: uma segunda sessão do Conselho Regional não significa que você está fazendo outro Conselho Regional. É uma continuação do mesmo concílio. Se é uma continuação do mesmo concílio, se existir algum problema de suspensão no primeiro concílio, no segundo concílio essa suspensão tem que prevalecer, tem que continuar. Porque senão fica muito evidente, muito escancarado, né, a manobra. Né? E aí, vamos lá, o que aconteceu, tá? No dia... Finalizando aqui, tá, gente? Em termos de processo, finalizando aqui. O último documento que eu vou mostrar para vocês, que também está lá no site da Igreja Metodista,
que foi votado no dia 25 de 10 de 2019, né, outubro de 2019, não, mentira, isso aí foi o que aconteceu lá no concílio lá, né, no dia 18 de 11 de 2020, né, mês passado, vocês veem como é que, que também acho que teve essa questão toda da pandemia e tudo mais, e a votação teve que ser online, né, depois de todo o processo de investigação, tudo mais, a Neiva entrou com esse pedido aí de anulação da segunda sessão. E o resultado foi o seguinte, ó. Tem aqui o nome de todo mundo que participou do CGCJ. O resultado do pedido da Neiva foi parcial procedência a pedido de tutela antecipada. Por que ela pediu tutela antecipada? É para antever o que ia acontecer no Conselho Geral, né? Porque as decisões que foram tomadas iam respingar, iam rebater lá no Conselho Geral do ano que vem. Eles mantiveram tudo que foi decidido, porque além da eleição, outras coisas também foram votadas, né, na segunda sessão. As coisas que aconteceram estão mantidas, só que o Bispo Humano, aqui, ó, bem como a inelegibilidade do Bispo Emanuel Adriano Siqueira. Significa dizer que, apesar de ele ter participado da segunda sessão, ele não pode concorrer ao episcopado. Foi uma solução que acaba beneficiando a própria instituição, né? Porque imagina senão você ter que fazer uma outra sessão do Conselho Regional numa situação complicadíssima, né? Porque aí o Bispo Humano não ia poder participar, tem toda essa questão política envolvida aí, para resolver um montão de coisa que já foi definida, só porque o Bispo Humano participou e não pode participar. Então, eu acho que o resultado foi, não se foi se não foi o ideal, foi do melhor possível, né? Então, o que acontece? O Bispo Humano cumpriu. Finalizando aqui agora, finalizando aqui. Ah, e só para mostrar o detalhe para vocês. Essa decisão aqui da CGCJ, são 10 membros, foi unânime, né? Todos eles acompanharam ao voto do relator, que foi esse voto, né, de inelegibilidade do Bispo Humano, mais manutenção do que foi decidido na segunda sessão. Só que foram 9 votos só, porque um dos participantes da CGCJ dessa vez se declarou impedido. Né? Se você quiser saber quem tiver coisa, é só ir lá no site da Igreja Metodista que tem o nome da pessoa aqui, tá bom? Essa pessoa, ela participou de todo o processo anterior, mas dessa vez ela decidiu se declarar impedida. Um pouco de atraso, mas aconteceu, tá bom? E aí, resumindo a história toda, o Bispo Humano cumpriu 3 meses de suspensão, conforme decisão da CGCJ, reformando a decisão da Comissão de Disciplina. Tentou essa manobra para vir como candidato para Comissão Conselho Geral do ano que vem. Gente, hoje eu estou meio engasgado, né? E mês passado não conseguiu, né? Não conseguiu, a CGCJ decidiu que ele não vai poder vir como candidato a bispo. Eu não sei se, até eu não vi nada falando nada, não sei se tem algum tipo de recurso, alguma coisa que o Bispo Humano possa fazer dessa decisão. Mas hoje, eu acho que hoje que está valendo é isso. O Bispo Humano é o bispo da 7ª região hoje, cumpriu a condenação, né, que foi reformada de 3 meses, já foi cumprida, mas não vai poder concorrer ao episcopado no ano que vem. De todo esse processo, gente, uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, eu queria muito responder perguntas, até agora acho que eu não vi ninguém fazendo pergunta aqui não, né? Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode colocar. Eu vou falar para vocês agora, só que eu vou ter que falar para vocês. Eu não conseguia ficar muito vendo aqui a parte de
comentário, porque eu me perco. Vocês veem que vira e mexe eu me perco. Então, por isso que nessas lives todas aí eu não conseguia. O pessoal falava alguma coisa aqui e às vezes eu falava só no final, né, com as pessoas que botavam aqui comentário. Mas quem tiver alguma pergunta pode fazer, que aí eu vou ver aqui e tentar responder, apesar de já ter passado bastante do tempo, né? Era para ser uma hora só, mas algumas coisas só que eu vou pontuar muito rápido. Uma coisa que a gente precisa resolver na nossa igreja é uma coisa chamada impunidade. A mesma coisa, o mesmo processo que eu vejo acontecendo na questão política do nosso país, né? A gente vê acontecendo dentro da nossa igreja. Dentro da igreja ainda tem um viés mais cruel, que é a espiritualização da coisa, né? Todo mundo sabe, os pastores, é todo mundo feito de carne, todo mundo falha, todo mundo tem problema, né? Não me considero melhor do que ninguém, nem estou fazendo julgamentos aqui é, ao ar, mas a gente sabe que existe muito problema na nossa igreja, muitos pastores e membros também problemáticos que causam dano à igreja. E enquanto a gente ficar com esse discurso de não, deixa que Deus vai cuidar, não, a justiça é de Deus, a gente não tem que se mexer com isso, não. Deus colocou ele ali, ele que vai dar conta com Deus. Enquanto a gente estiver com essa postura, tanto na coisa, quanto na política, quanto dentro da igreja, a nossa instituição se enfraquece. Porque a impunidade ela cria essa sensação de que você pode fazer as coisas e não vai acontecer nada. Por exemplo, uma coisa que a gente vê acontecer demais são pastores, hoje em dia então virou meio o mesmo enredo, né? Desrespeito total aos documentos da igreja, né? Cânones e tal. Então você vê, destitui coordenador de ministério sem passar pela CLAM, não sei o que coisas que deveriam ser básicas, né, para a vivência ali. E como as pessoas, ninguém denuncia, ninguém fala nada, todo mundo, não, é o pastor que sabe, ele vai se ver com Deus aqui. Enquanto a gente tiver com isso, a gente vai se enfraquecer como instituição. Como igreja, não, igreja é outra coisa, igreja somos nós que vamos lá, e a gente ora junto, a gente se abraça. Agora não pode muito, né, por causa da pandemia. Mas a igreja é um troço separado. Instituição tem regra, tem lei, tem burocracia, tem um montão de coisas. São coisas diferentes. Se a gente misturar isso aí com a espiritualidade, cara, aí a gente causa esse negócio de levantar profeta, dizer que eu sou o herege, endemoniado, que está tentando, entendeu? Bagunçar a igreja. Enquanto tiver com esse tipo de pensamento, a gente vai se lascar, tá? Então, a impunidade, ela precisa ser uma precisa ter um tratamento muito sério dentro da nossa igreja. Se a gente quiser realmente viver uma instituição à luz do Evangelho, né, que realmente faça parte do reino de Deus. Se não for assim, aí a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Outra coisa que eu preciso deixar bem claro para você, não, a luta não termina. Esse processo todo meu acabou e eu falei, eu nunca fiz isso aqui pensando em destituição de bispo, não sei o que e tal. Eu queria simplesmente ser ouvido. E eu sei que o meu trabalho dentro da igreja não é pautado por isso aqui, né? A minha briga continua, minha briga no bom sentido, minha luta no bom sentido, de ver as coisas acontecerem. Poxa, eu queria muito que que os membros conseguissem se organizar para a gente realmente discutir projeto para a igreja, conseguir mudar as coisas, né? Que eu já falei para vocês, infelizmente fazendo mais uma vez analogia com a política, enquanto a gente mantiver esse distanciamento da administração e tal, os membros, né, leigos, e deixar as coisas acontecerem, quem resolve é quem está se beneficiando com isso, são os pastores que conseguem botar na administração das suas igrejas, né? Muitos estão fazendo isso, é o mesmo enredo. Só a gente que ele tira as pessoas que não concordam com ele, bota só a gente que concorda, às vezes as pessoas nem sabem direito o que está acontecendo, ele manda na igreja e destrói, né? Não constrói nada. E a gente, membro, leigo, fica reclamando pelos corredores, né? Postando na rede social, que eu acho que não é uma coisa, não é um demônio em si, a rede social são as pessoas que estão se relacionando ali, né?
Mas só isso não vai causar diferença. A diferença é a gente se envolver. Graças a Deus que a gente tem membros. Pô, eu vejo cada gente, cada membro. Quando eu assisto eu fui no último Conselho Geral, eu fui, né, em Teresópolis. Pô, dá gosto de ver, né? Quantidade de gente bacana que tem na igreja, que tá ali para lutar e que bota o dedo em rixe e fala, não vai ser esse não, tem que fazer desse jeito, esse jeito é o mais correto. É uma briga boa, não é uma briga, ai meu Deus, estamos indo contra o ungido do Senhor. Negativo, é uma briga do nossa, porque a instituição é nossa, somos nós. Tá todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo dentro do mesmo barco. É uma associação, entendeu? Então a gente precisa entender que você mesmo, você faz parte, tá, do negócio. E a luta é para sempre. Não existe isso. Ai, não, agora eu vou deixar para poder daqui a pouco, quando o pastor sair, a gente. Bom, cada um escolhe a sua forma de lidar com isso, né? Outra coisa que não tem como fugir, gente. Constrangimento. Gente, acho que eu ainda não. Ainda tem muito a aprender todo esse processo, né? Estou aprendendo direto. Mas o constrangimento que ele causa é um negócio enorme, né? Talvez muita gente da minha igreja esteja vendo a live, não sei se alguém vai se interessar por ver também. Muita gente não quer nem saber dessa coisa. E me incomoda que às vezes você chega na igreja, as pessoas parece que misturam as coisas e vê a gente já como, né? Como os pastores falam, né? Como os rebeldes, né? Como os endemoniados, como essas coisas todas. Isso é horrível, né? Porque eu vejo a igreja de uma forma muito séria, né? Como as pessoas que estão ali para unidas, né? Debaixo é, de uma aura de espiritualidade mesmo, em comunhão, fazer o melhor para o mundo, né? Fazer melhor para um para o outro, demonstrar esse amor que Deus teve conosco, né? Quando salvou a gente. E a gente chegar na igreja e ser. Eu não estou me fazendo de vítima aqui, não, gente. Porque se eu tivesse que me fazer de vítima, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás. Muito pelo contrário, eu sempre me coloquei, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm medo é de ir na reunião da clã. Eu fui e pretendo ir de novo, né? Se for preciso, para mostrar se a clã, inclusive se tiver algum membro da clã aí que quiser mais detalhes e quiser que eu vá numa reunião da clã, me avisa. Mas é porque tá um clima tão esquisito que hoje está difícil de ir lá. Não sei como se está acontecendo também, se está sendo online, de repente nem está acontecendo ainda reunião de clã da minha igreja. Mas esse constrangimento na igreja local, você também que está interessado em entrar com uma denúncia, de fazer alguma coisa, uma queixa, rapaz, se isso te impedir de continuar, pensa direitinho. Eu sei que cada um tem a forma de reagir, né? Tem gente que não consegue, tem gente que as pessoas começarem a virar a cara, né? Já sente muito, não é um negócio legal, é chato pra caramba, entendeu? Você chegar numa igreja, as pessoas virarem a cara pra você, você ficar conhecido como rebelde, como coisa, não é legal, mas aquele lance. É melhor agradar homens ou melhor agradar a Deus? Nesse sentido aí, para mim já responde para mim, né? Bastante coisa. Uma coisa que eu achava que, cara, devia fazer parte da. Eu não sou jurista, não, mas eu achava que devia fazer parte de alguma decisão dessa aí, né, de resultado da CGCJ, da Comissão de Disciplina. Cara, os pastores que que fizeram campanha para o Mano, esse negócio de termos paz, e usaram a própria comunidade, tirando foto lá com todo mundo, pedindo para orar pelo Mano, que estava sendo perseguido. Pô, esses pastores tinham que ser obrigados agora a explicar para a igreja o que aconteceu de verdade. Né? Porque fica com a impressão só de que, não, tem alguém perseguindo o Mano, e ele agora. Pô, mas ele foi condenado em todas as instâncias aí. Será que não tem uma vírgula para dizer, gente? O mano realmente errou, teve um montão de erro que ele cometeu, ele foi condenado por isso. Então, vamos orar para ele que ele se conserte, né? Que agora, daqui para frente, que essa disciplina produza frutos melhores, né? De conserto, de alguma coisa assim, né? Mas que esses pastores tinham que tomar uma atitude de homem, né? De ir para a comunidade que eles presidem e falar a verdade, né? Eles escondem até os documentos da igreja. Tem gente da igreja que nem sabe que isso existe, né? Que esses documentos estão lá no site da Igreja Metodista. Eu acho isso um absurdo. Eu achava que os pastores que fizeram campanha para o Bispo Mano,
que usaram rede social, né, que falam tanto da gente que usa rede social para poder denegrir, não sei o que e tal, tinham que ter agora uma retratação. Talvez esse seja o tema ideal. E não existe, gente, nenhuma perseguição política aqui. Eu não tenho cargo na igreja, não pretendo ter cargo na igreja nenhum. Denúncia que eu fiz só me trouxe desgraça, né? Gente que não fala comigo, gente que me vê como inimiga, pastor que já não gosta de mim, já não gostava antes, já não gosta mais, menos ainda. Então, não tem perseguição nenhuma com o bicho humano, entendeu? Não entra nessa canoa furada, não, que isso aí é balela. E não espiritualize o que é humano. Todo esse processo é humano. Essa instituição, a instituição que tem toda essa ferramenta, tudo isso é humano, entendeu? Não tem nada aqui de demônio que entrou no meu corpo para poder. Palhaçada. Isso aqui é humano, entendeu? É pra gente ver atitude. Ninguém aqui eu achava muito interessante, na defesa do bispo, pegava 200, 300, também exagerando, né? Testemunhos de que o bispo humano fez isso, fez aquilo. Gente, ninguém tá julgando aqui, é o caráter do humano, assim, como pessoa, como uma coisa. Tanto é porque não é uma queixa, né? É uma denúncia, mas estamos julgando atitudes. As atitudes dele foram coerentes com alguém que está ocupando o cargo de bispo da Igreja Metodista? Esse é o foco, entendeu? Esse é o foco. Não vamos deixar de espiritualizar aquilo que é humano. Eita, agora eu me empolguei, né? Para acabar, gente, preciso agradecer muito a minha família, né? Que me ajudou muito nesse processo com apoio, né? Eu sou casado e aí tem todo esse processo de ir para São Paulo, às vezes tirar do próprio bolso, né, dinheiro de viagem, de passagem. Eu não me importo com isso, mas a gente faz parte de uma família, tem mulher, tem filhos, né? Então tudo precisa ser acordado junto, pelas orações, né, da minha família e todo o apoio que eu recebi, que é claro que isso fortalece muito mais, né? Talvez seja um dos grandes pilares que eu tenho, é a minha família, que sofreu junto comigo todo esse processo também. É, os amigos também, que me ajudaram demais, sem eles, com certeza, os resultados, apesar de não ser o meu foco, né? Mas os resultados com certeza seriam diferentes, porque me ajudaram demais. Eu vou tomar até aqui a liberdade de falar o nome de dois deles, tá? Vocês me perdoem, mas é a Neiva e o Anderson Tinoco, que são dois membros leigos que eu admiro demais, né? Que me ajudaram muito nesse processo. Eu preciso agradecer muito também as testemunhas que foram arroladas e tiveram a coragem de falar no processo, né? A gente sabe como é difícil enfrentar todo esse terrorismo religioso, né, que é gerado, principalmente quando você entra nesse embate, onde uma pessoa é colocada como eu vou usar o termo, desculpa, porque estava dentro do processo, um apóstolo, né, que precisa que segue uma hierarquia espiritual, que precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Todo esse contexto, ele afeta psicologicamente as pessoas e as pessoas sentem medo. É impressionante. Eu acho isso talvez um dos grandes males, né, de toda essa onda que entrou na Igreja Metodista seja essa visão militarizada, né, de evangelho, de que você tem níveis de pessoas, né? Só para ilustrar, teve um pastor, um dos meus pastores, que disse que eu falei, oh, tô orando por você. Eu falei, não, também tô orando por você. Eu falei, não, mas eu preciso orar por você, porque você tem que estar debaixo da minha cobertura. Eu falei, que negócio é esse? A sua oração é mais, é mais importante que a minha? Então, eu nunca vi isso na Bíblia, né? Pessoas com orações diferentes, né? Mas isso aqui tem prioridade, ele sobe outro caminho, né? Então, essa maluquice teológica que tomou conta da nossa igreja, ela precisa ser combatida também. Só que nesse caso aqui, a teologia ficou até meio de escanteio, tá, gente? Ela tá miscuída no imbróglio todo, né? Da influência do bispo, né? Do humano, né? Que tem todo esse carisma, essa coisa que envolve todo mundo. E obrigado, realmente, voltando aqui, às testemunhas que tiveram coragem, né, que foram. Ih, deixa eu botar aqui, senão vai desligar, gente, o computador. Ai, meu Deus. Pronto. As testemunhas que tiveram coragem de botar o nome lá, de receber a comissão de disciplina
de expor a verdade, né, do que aconteceu, sem sabendo a responsabilidade que é, né, usar a palavra, né, nessa situação. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, muito obrigado. Sem vocês também, é, a minha denúncia ia ficar apenas na não é na suposição, né, mas na parte muito teórica, né? As testemunhas foram a chave para se definir as coisas, né? Para desfazer mentiras, né? Para apontar os caminhos realmente dos desvios, né? Então, muito obrigado mesmo às testemunhas, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, senão a gente vai, que já tô com fome. Acho que vocês também estão com fome, né? Ah, paz, espiritualismo. Paz, câmera. Tô vendo só se tem alguma pergunta aqui, tá, gente? Bom, não achei pergunta aqui não, mas também vocês podem ir colocando aí. O vídeo vai ficar aí gravado. Agradeço muito a todo mundo que assistiu aí, participou, que quiser divulgar aí, fica à vontade. Minha ideia é realmente divulgar todo esse processo para que mais pessoas consigam força, né, para poder mover e a justiça, né, não é mover baderna, não é mover acusação infundada, não. Muita gente tem me procurado para falar, não, porque o meu pastor, o meu bispo, gente, a gente está falando de coisa muito séria. Se você não tiver prova, se você não tiver documento, se você não tiver gente que tem testemunho, tem material, tem coisa, nem começa, entendeu? Você pode, no meu caso não foi diferente, né? Mas a estrutura da denúncia ela pegou muita coisa, então quando a comissão de disciplina foi em cima das testemunhas, foi só confirmando as coisas, né? Então, se você for, porque o bispo tal, eu acho que ele, aí nem começa, entendeu? Nem começa porque não vale a pena não, porque é uma coisa muito séria. Fazer uma denúncia, não é para, não digo que é para qualquer um, porque não é para ser feito levianamente, né? É para ser feito com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é para ser feito, né? Para a gente ter uma igreja metodista mais forte, uma instituição metodista mais forte, a gente tem que fazer isso. Infelizmente é um processo que a gente, para quem eu nasci na igreja metodista, né? Isso às vezes não quer dizer nada, mas só para demonstrar a importância que eu dou para a igreja metodista. Você lidar com situações que você começa a ver é muito bom, por exemplo, eu fui de carteirinha do bispo Paulo Lockman, né? Eu adorava as pregações dele, gostava muito mesmo, porque é intelectual, assim, né? Com muita unção, assim, eu misturava essas duas coisas e eu sempre fui fã. Mas a gente começar a perceber as pessoas, as falhas, as dificuldades, não é fácil, entendeu? A gente, em termos não é que a nossa fé falha, mas você precisa ter uma estrutura para lidar com isso aí. Mas eu acho que é nisso que a Bíblia fala que a gente precisa crescer, né? Amadurecer. Esse amadurecimento vem. Eu não me considero melhor do que ninguém, mais maduro do que ninguém. Mas com certeza esse processo me fez um metodista melhor. Talvez se existir, né? Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Falei muito dessa vez, passei muito mais do que tem uma coisa aqui. Isso. O Rodrigo está perguntando aqui, né? A Isabela até respondeu. Ele cumpriu os 3 meses de suspensão e vai sair no Conselho Geral, né? O mandato é de um Conselho Geral para outro Conselho Geral. No próximo Conselho Geral ele vai estar lá. Só que ele não vai poder concorrer ao cargo de bispo, porque vocês viram aí meu último documento que eu mostrei, ele estava como um negócio. É muito louco isso, né? Com certeza isso não foi nem pensado por mim, nem pelo bispo, nem por ninguém. Mas calhou desse processo se arrastar tanto, de 2017, né, até
As vésperas do Conselho Regional se arrastou tanto que quando saiu a sentença já estava ali na boca do Conselho Regional, né, que teve todo esse imbróglio da, da eleição. Então, eu tenho certeza que não foi proposital, mas e aí o bispo, infelizmente, como ele estava suspenso, não pode botar o nome na lista de candidatos e não vai poder participar da eleição no próximo Conselho Geral. Tá bom, pessoal? A gente se encontra aí pelas vidas da Igreja Metodista. Se Deus quiser, aí, quando tudo puder voltar aí uma normalidade, não sei se vai existir uma normalidade depois, igual existia antes, para a gente se abraçar, para a gente conversar. Quem tiver, eu estou sempre disponível para conversar, para tirar dúvidas, né, sobre o processo, naquilo que eu puder falar. Eu vou estar sempre disponível para isso e para ajudar no que for possível também. Falando sempre, eu não vou entrar em briga de outras pessoas, não, mas o que eu puder ajudar, eu estou disposto a fazer, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe todo mundo que passou por esse processo, que Deus abençoe o Bispo Mano. Eu acho que nesse momento a gente só tem que olhar para frente, né, e torcer para que Deus nos ajude nessa caminhada longa nossa aí, que a gente ainda tem muito problema na nossa igreja metodista para resolver, né? Vamos buscar força aí e bola para frente. Grande abraço, viu? Tchau, tchau.